E o empate entre Flamengo e Vasco na noite desse domingo foi muito festejado por vascaínos e também por torcedores do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz tudo sobre o que aconteceu no Maracanã e fala também sobre as contas do São Paulo no primeiro semestre. Os resultados foram positivos ou negativos? Bora te atualizar ainda sobre a derrota do Corinthians para o Sport na Ilha do Retiro. Resultado péssimo para o Timão. Já no Grenal, muita confusão e gols. De forma surpreendente, te atualizo sobre o que aconteceu. Para completar, faxina no Atlético Mineiro, Vinícius Júnior versus Xabi Alonso, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias para contar que o Mirassol venceu mais a quarta vitória consecutiva no Brasileirão, dessa vez 2-0 em cima do Juventude, na tarde desse domingo dentro de casa. Com o resultado, o Mirassol voltou à quarta colocação, agora com 42 pontos em 23 jogos, ultrapassando o Botafogo. Já Rodolfo Landim e seu vice na época de Flamengo, Gustavo Vieira de Oliveira, fizeram proposta para a compra da SAF do Confiança. A oferta é de 500 milhões de reais que serão investidos ao longo de 10 anos com as promessas de um novo centro de treinamento, desenvolvimento das categorias de base, além da modernização do estádio onde o Confiança joga. Quero te atualizar agora sobre a confusão entre Vinícius Júnior e Xabi Alonso. O clima está cada vez mais complicado entre o novo técnico do Real Madrid e uma das principais estrelas do futebol no mundo. Vinícius Júnior tinha enorme moral com Carlo Ancelotti, mas a mudança no comando técnico acabou por transformar o dia a dia do Vinícius Júnior. Para começar, ele tem tido que conviver, inclusive até com o banco de reservas. Nesse sábado, na vitória do Real Madrid, com a assistência do Vinícius Júnior, ele foi mais uma vez substituído aos 25 do segundo tempo. Fazia bom jogo e deu lugar para o Rodrigo. Vinícius deixou bem claro, através de todas as suas manifestações corporais, que não gostou da substituição. Logo que ele percebeu que era ele que sairia, ele disse, ou reagiu da seguinte maneira: pô, mas de novo comigo? E ele estava até segurando uma garrafinha, acabou atirando a garrafa, não quis cumprimentar o Xabi Alonso, nem os jogadores que estavam no banco de reservas, indo direto pro vestiário. Esse foi um dos assuntos mais comentados ao longo do final de semana pela imprensa espanhola. A percepção é de que o Xabi Alonso quis chegar mostrando o território, marcando o território e mostrando sua posição, mas acabou escolhendo um jogador que é super querido pelo torcedor do Real Madrid. E aqui vem a pior parte, pelo menos para o Real Madrid: o contrato do Vini se encerra em junho de 2027. A continuar desse jeito é de se imaginar que o Vinícius Júnior não aceite uma renovação de contrato e até peça para sair. Estou curioso para saber a sua opinião sobre o tema. Vale a lembrança de que o Vini tem 6 partidas com 2 gols e 2 assistências na atual temporada. Bora falar agora sobre o Galo, que vive em crise, sequência grande sem vitórias. Já são 4 jogos sob o comando de Sampaoli, em que o Atlético empatou, perdeu 2 empates e 2 derrotas. E a partir desse movimento já dá para cravar mudanças importantes no elenco do Galo para 2026. Essas alterações ficaram todas sob responsabilidade de Jorge Sampaoli, que já tinha ideia de mexer, mas por conta dessa sequência ruim de resultados, a percepção que se tem é de que as mexidas serão ainda maiores para o ano de 2026. Primeiro porque o Sampaoli já disse aos acionistas do Galo que considera o elenco desequilibrado. Depois porque vários dos atletas que por lá estão não atendem às características de jogo que o Sampaoli pensa. Diante disso, dá para cravar que teremos mexidas importantes para o próximo ano. Nem Sampaoli nem acionistas do Atlético quiseram citar nomes, mas a gente pode ter ideias, até porque alguns atletas não têm sido utilizados. Nesses 4 primeiros jogos do Sampaoli no Atlético, o Bernard, por exemplo, só esteve em campo em 14 minutos, justamente nos 14 minutos finais da derrota para o Botafogo nesse sábado. O Dudu só jogou 2 minutos contra o Santos. Júnior Santos, outro jogador extremamente caro, salário acima de R$1,5 milhão por mês, também só esteve em campo em um único jogo contra o Peixe, 3 minutos em campo. Você, torcedor do Galo, é a favor ou contra uma reformulação no elenco? Se sim, quais jogadores você gostaria que deixassem o clube? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo para te explicar como foi, do ponto de vista financeiro, primeiro semestre do Tricolor em 2025. Para começar, contar que o São Paulo fechou os 6 primeiros meses do ano com um déficit
de 33 milhões de reais, ou seja, o São Paulo gastou 33 milhões a mais do que arrecadou, embora a projeção para o primeiro semestre apontasse um prejuízo superior a esses 33 milhões de reais, na casa dos 60 milhões. Então dá para dizer que, apesar de ter ficado no negativo, o São Paulo ficou com uma marca melhor do que aquela que já se imaginava. Só para lembrar que o prejuízo no ano passado, ao longo de todo o ano, foi de 287 milhões de reais. Importante contextualizar que nos primeiros 6 meses do ano, São Paulo também conseguiu diminuir sua dívida bancária de 258 milhões para algo na casa dos 216 milhões. É uma queda de 17%, que faz com que o endividamento bancário do tricolor remeta ao ano de 2023. Em 2023, São Paulo tinha esses mesmos 216 milhões de dívidas com o banco. Essa queda tem muito a ver com o capital gerado pelo FIDIC. Foram 135 milhões de reais aproveitados pelo São Paulo, parte dessa grana para quitação de dívidas bancárias, outra parte para custeio de outras dívidas ligadas ao futebol. Ainda restam para o São Paulo pegar desse FIDIC cerca de 105 milhões de reais. Só para completar, registrar que o São Paulo precisou recorrer a um empréstimo bancário de 50 milhões de reais com a aprovação do Conselho Deliberativo. Esse empréstimo bancário já estava previsto no orçamento para 2025, contar também que o futebol gastou 78 milhões de reais a mais do que estava estipulado para os 6 primeiros meses do ano. Até por isso você viu uma série de vendas, várias delas com preços extremamente baixos. Importante registrar, para completar, que de janeiro a junho, São Paulo conseguiu 107 milhões de reais com vendas de atletas, os destaques para William Gomes e Ângelo, além de mecanismos de solidariedade, algumas das vendas mais recentes, como por exemplo do Henrique Carmo, do Matheus Alves e também do Lucas Ferreira, entram no segundo semestre, porque aconteceram após o mês de junho. Quero falar agora sobre o Corinthians, que perdeu para o Sport. Sim, o Timão foi derrotado pelo lanterna do Campeonato Brasileiro, derrota por 1-0 na tarde e noite desse domingo. O único gol da partida marcado por Mateuzinho, bonito gol. Ele sai driblando os jogadores do Corinthians dentro da área e finaliza sem chance para o goleiro Hugo Souza. Dessa maneira, o Corinthians vê encerrada uma sequência de 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro como visitante. A verdade é que o Corinthians não vem jogando bem há bastante tempo, especialmente no Campeonato Brasileiro, mas ainda assim vinha conseguindo resultados, como por exemplo na vitória contra o Fluminense no fim de semana passado no Rio de Janeiro. Dessa vez, jogou mal e foi castigado com uma derrota ruim, chata, e que vai render certamente muitas críticas aos jogadores e ao técnico Dorival Júnior. O Corinthians não conseguiu se apresentar bem em momento algum. As ausências de Memphis Depay e Rodrigo Garro machucados aumentaram a dificuldade alvinegra e dá muito claro para perceber quanto o Yuri Alberto ainda está fora de forma, física e técnica. Aquela cirurgia pela qual ele precisou se submeter por conta de uma hérnia inguinal ainda não o permitiu voltar a ser o jogador que se imaginava ou que ele era antes dessa lesão. O Sport, com a vitória, pulou para 14 pontos, mas segue em situação bastante delicada. Só para você entender, ele está a 9 pontos de distância do do Santos, que é o primeiro time fora do Z4, pelo menos nesse momento que eu estou gravando. Já o Corinthians se mantém em 29 pontos, nesse momento em 10º lugar, ainda pode ser ultrapassado por outras equipes que disputam o fechamento da rodada. Bora falar agora sobre Flamengo versus Vasco. E o clássico no Rio de Janeiro terminou empatado em 1-1. Primeiro é importante contextualizar que Felipe Luiz decidiu poupar vários dos seus titulares. Ainda assim, mesmo com reservas, o Flamengo abre o placar, gol de Carrascal depois de uma blitz rubro-negra. Mas a partir do gol, o Flamengo abre mão de jogar e permite ao Vasco que vá melhorando dentro de campo. E o prêmio por essa melhora do Vasco acontece já na reta final do primeiro tempo, quando o Ryan aparece de cabeça para fazer o gol de empate. Na etapa final, o Felipe Luiz vai colocando titulares. Lança a mão, por exemplo, de Samuel Lino, Arrascaeta, Pedro, enfim, o batalhão completo. Mas mesmo criando oportunidades de gol, o Flamengo não consegue marcar o gol da vitória. O Vasco faz bom jogo, na minha visão, mereceu o empate e conseguiu, em alguns momentos, na base de contra-ataques, levar perigo ao gol do goleiro Rossi. Rossi que fez boa partida, o clássico foi para lá de movimentado. Pro torcedor vascaíno, empate para ser festejado. Mais uma demonstração de força do Vasco contra um time grande do Rio. Vale a lembrança de que o Vasco eliminou recentemente o Botafogo na Copa do Brasil. Cruz Maltino, que pulou para o 15º lugar com 24 pontos, são 2 de vantagem em relação ao Vitória, primeiro time no Z4. Já o Flamengo segue em primeiro, 51 pontos, mas nesse momento o Flamengo já
corre o risco de perder a liderança. Isso porque o Palmeiras, que venceu no sábado por 4-1 o Fortaleza, tem 49 pontos e um jogo a menos do que o Fla. Se esse jogo a menos tiver vitória ao Alviverde, o Palmeiras ultrapassa o Flamengo e assume a ponta do Campeonato Nacional. E foi por isso que o Flamengo encarou esse jogo contra o Vasco à Vera, mesmo tendo na próxima quinta-feira a decisão na Argentina contra o Estudiantes. Time argentino que vai poupar praticamente todos os seus titulares no confronto dessa segunda-feira pelo Campeonato Argentino. Hora de falar sobre o Grenal, o jogo mais louco da rodada, e com 5 gols deu Grêmio 3-2, com direito a Alan Patrick desperdiçando o pênalti no último lance da partida. O mesmo Alan Patrick que havia colocado o Inter na frente no 1-0 e no 2-1 em cobranças de pênalti. Sim, o Inter teve 3 pênaltis a seu favor, os 2 primeiros foram convertidos pelo Alan Patrick, o último desperdiçado aos 54 minutos da etapa final. Resultado de vitória para o tricolor super importante. O Grêmio vence o Inter no Beira-Rio de virada, garantindo a permanência de Mano Menezes. Já Roger Machado dificilmente seguirá como comandante colorado. Deixa eu te explicar como é que foi a dinâmica do jogo. No início da partida, em pênalti de Eric Noriega, volante do Grêmio, Alan Patrick colocou Colorado na frente. Carlos Vinícius empatou. Depois o Inter voltou a estar na frente em novo pênalti cometido pelo Eric Noriega e convertido pelo meio atacante Alan Patrick. No finalzinho da etapa inicial, André, de cabeça, colocou o placar de 2-2, novo empate. Na etapa final, o Grêmio, que já havia sido ligeiramente melhor que o Colorado, chegou ao gol da vitória. Arrancada bem bonita do Alisson, que de perna esquerda chutou sem chances para o goleiro do Internacional. Colorado se lançou ao ataque, criou inúmeras oportunidades, foi desperdiçando gols até que teve um pênalti a seu favor. Alan Patrick bateu, a bola foi na trave, voltou no rebote, bola para fora e vitória do tricolor gaúcho. Grêmio ultrapassa o Internacional na tabela de classificação e pula para o 12º lugar com 28 pontos. Já o Internacional perde uma posição e cai para 13º com 27 pontos. Registrar também que a gente não tinha 4 gols numa etapa inicial de Grenal desde 2008, quando o Grêmio Internacional fez 4-1 no Grêmio, todos os gols, os 5 gols dessa partida marcados na etapa inicial. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei no vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal, a gente volta daqui a pouquinho, tá live. Tchau!